Fala de novo. Joel. Fala de novo o verso. Sim. Fala de novo o verso, porque não gravou. Atos, capítulo 2. Vamos ler juntos a partir do versículo 1. Hoje foi iniciada a aula de adolescentes. Então, se você é pai, mãe de um adolescente, na faixa etária de 11 até 14, temos uma classe agora no período de escola dominical. Essa classe, eles vão ter uma revista especial, vai haver algumas atividades feitas com eles também. E é muito bom isso para envolver as crianças. Amém? Amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Amado Deus, nós te louvamos e te bendizemos por essa noite, esse culto especial, essa festa maravilhosa que estamos tendo. Abre a porta da palavra, fala conosco e cumpre, Senhor, aquilo que a tua palavra afirma nesta noite das nossas vidas. Te agradecemos isso no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode se assentar. O tema da minha mensagem hoje é batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Talvez nem todos aqui saibam o que é batismo com o Espírito Santo. Talvez os novos convertidos ainda não saibam. Talvez um visitante não saiba o que é. Mas o batismo com o Espírito Santo é o poder do Espírito sobre a igreja. É o poder do Espírito na vida do crente. E aconteceu o derramar do Espírito Santo exatamente aqui em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 está explicando, está narrando o que aconteceu, o que deu início à igreja pentecostal, essa vida poderosa do Espírito no crente, no salvo. Nós costumamos usar a palavra Pentecoste, só que essa palavra não existe no Velho Testamento. Pentecoste é uma palavra grega e passou a ser usada apenas depois que o povo de Israel voltou da Babilônia. No Velho Testamento, esta festa é chamada Festa das Primícias ou Festa das Semanas. E se você é estudioso da Bíblia e gosta de anotar, anote os versículos que eu vou dar, que é importantíssimo para que você entenda sobre o que é Pentecoste, ou o que é batismo com o Espírito Santo. A Bíblia Sagrada, por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 23 e versículo 16, chama a festa de a festa das primícias. Depois nós temos Deuteronômio, capítulo 16 e versículo 9, que chama a festa das festas da semana. E diz assim: E contarás 7 semanas após o domingo de Páscoa. Esse termo é nosso também. Naquele dia, Deus não usava nem a palavra domingo, que não havia, era o primeiro dia da semana, e nem usou ali em Deuteronômio a palavra Páscoa. Mas você lendo o contexto todo, você vai entender que é disto que o Senhor está falando. Teria que se contar 7 semanas a partir do domingo de Páscoa. E Deus ordena: E celebrareis a festa das semanas ao Senhor teu Deus. Agora, um capítulo da Bíblia que dá as festas de Israel em ordem, e é delicioso estudar, principalmente para quem gosta de tipologia e de escatologia, porque as festas de Israel, elas têm símbolos e apontam para acontecimentos futuros. Diz assim Levítico 23, versículo 10: Na festa das primícias, então trareis um molho, ou que a Bíblia diz, um feixe, das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá um molho, ou feixe, diante do Senhor, para que sejais aceitos. Ao dia seguinte do sábado, deveria ser feito isso. Agora eu vou perguntar a você: qual é o dia seguinte ao sábado? Domingo. Veja bem, a Páscoa
aconteceu exatamente no dia seguinte ao sábado. Você vai ler isso lá em Levítico 23. A festa do Pentecoste aconteceu exatamente no dia seguinte ao sábado. Então, domingo era o dia especial em que era celebrado o dia mais importante da Páscoa, porque na verdade era uma semana de 7 dias de pães ácimos, onde não se podia comer pão levedado. E depois vinha a festa de Pentecoste, onde a comemoração era feita também no dia de domingo. Então, o domingo já era um dia santo no Velho Testamento. Não era um dia separado como passou a ser no Novo Testamento. Mas vejam como o domingo se tornou importante para a igreja. Jesus ressuscitou no domingo. A igreja recebeu o batismo do Espírito Santo no domingo. E isso alterou o calendário. Porque a igreja parou de buscar ao Senhor, de separar o dia de sábado como seu dia de celebração, de culto, e passou a adotar o domingo. Foi assim desde a igreja primitiva. Qualquer livro de história vai te mostrar como era feito lá no primeiro século da igreja. Então deveriam ser contados 50 dias, porque 7 vezes 7, 7 semanas, cada semana 7. 7 vezes 7 dá 49. Como Deus diz que é no dia seguinte ao sábado, seria no 50º dia. Aí vem a palavra em grego, Pentecoste. Para nós brasileiros é fácil entender o significado de penta, porque nós somos pentacampeões. Não é? E penta é para nós aí um título de orgulho. São 5 vezes que ganhamos a Copa do Mundo. Amém. Mas mais importante do que isso é o Penta de Atos capítulo 2. O Pentecoste. 50 dias então passou a ser o dia adotado da festa. Agora, esta festa de Pentecostes, como as demais festas, ela tem um sentido profético. Durante 1500 anos, porque quem estabeleceu a festa das semanas, ou a festa das primícias, ou o que chamamos de Pentecostes, foi ordenada por Moisés. E de Moisés até Jesus são 1500 anos. 1500 anos esta festa era celebrada, mas eles não tinham ideia do que ela traria, do que ela significava, da importância, da bênção que ela iria se tornar. Então, o que o Pentecoste anunciava? Que o Pentecoste anunciava o batismo com o Espírito Santo. Veja bem, naquela época, havia, nessa época, a colheita, as primícias. E como era um período em que o cereal era colhido, o cereal era importantíssimo. Antigamente não havia McDonald's, não havia Burger King. As pessoas tinham que colher o cereal para dele fazer farinha, pão, bolo. Era disso que as pessoas se alimentavam. Então começava na Páscoa já a primícia da cevada. E a cevada ia sendo colhida até que começava depois a colheita do trigo. A cevada era chamada o pão dos pobres, porque era um pão, mas não era um pão. E depois veio do trigo, que era considerado um pão melhor, um pão mais rico, um pão mais gostoso. E aqui exatamente na festa das primícias, ou na festa de Pentecoste, começa a colheita do trigo. Então eles tinham que levar esses feixes para o sacerdote, e o sacerdote tinha que movê-los. Era aquilo que é chamado oferta movida. Vocês já viram nos filmes como é que os judeus oram diante do muro de Jerusalém? Eles oram se movendo, porque é chamado de oferta movida. Porque nós não servimos a Deus parado. Ninguém serve a Deus parado. Se está parado, tem que se movimentar. Yes. Então o sacerdote tinha que mover, porque cereal não move sozinho. Então o sacerdote tinha que mover. Eu e você, o Espírito do Senhor que precisa nos mover. É Deus agindo em nós. E ali eles tinham que fazer as 2 pães. E trazer da sua casa 2 pães de farinha desse cereal. E esses pães eles tinham que ser amassados com azeite. Azeite na Bíblia fala do Espírito Santo. Então na maneira que eles eram amassados, havia Espírito Santo ali, havia azeite no meio da massa. Dentro da massa. Só que esses pães, além de serem amassados com azeite, depois tinha que ser derramado azeite sobre eles. Agora veja, a Bíblia Sagrada diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. A vida de Cristo é formada, moldada em nós pela presença do Espírito Santo.